Isso, recentemente a Google lançou a nova tag do Google, que veio aí a substituir a nossa tag de configuração do GA4. Está gerando muita confusão por parte das pessoas que trabalham com GTM, então resolvi montar esse vídeo para mostrar as principais diferenças, né, e como eu consigo fazer uma analogia entre a tag de configuração e a tag do Google. Então, bora entender isso, bora para a tela. Então, olha só, coloquei lado a lado aqui a nossa tag de configuração, né, e a nossa tag do Google. Tá? O ID da métrica, onde a gente coloca o ID da nossa propriedade do GA4, igualzinho, né? Só que aqui chama-se ID da tag. Então, vou colocar aqui G traço, né? É o padrão aí da nossa propriedade do GA4. Então, nós temos aqui, por exemplo, enviar um evento de visualização de página quando essa configuração for carregada na antiga tag de configuração do GA4. Então, clicar nesse box, ele passa a enviar um evento de visualização de page view, né, lá para quando a tag for carregada. Eu posso criar isso na minha tag do Google com um parâmetro chamado de Send Page View. É legal que você começa a preencher isso aqui, ó, ele já funciona como uma caixa de listagem, aparece, não tem como a gente digitar errado. Esse símbolo aqui, ó, indica que esse é um parâmetro conhecido. Basta eu definir isso como true, ou seja, verdadeiro. Então, digitar aqui na tag do Google Send Page View e colocar o valor true equivale a você clicar nesse box aqui. Legal, Cadu, como é que eu faço para enviar dados para o meu container do servidor? Então, o clicar nesse box na tag de configuração equivale a gente adicionar um parâmetro chamado Server Container URL. E aqui você colocaria, logicamente, né, a sua URL do container do servidor, pode ser, por exemplo, api.gtmtrack.com.br. Legal, Cadu, como é que eu faço para incluir dados fornecidos pelo usuário do site? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com as conversões otimizadas do Google Ads com o container do server. Esse box, pessoal, eu vou ter que vir aqui embaixo, ó, e criar um parâmetro chamado de user_data. E, logicamente, aqui eu vou criar uma nova variável de dados de usuário. Então, clicando aqui, a gente consegue criar uma nova variável. Puxa, está pequenininha a tela, está dura. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Eu crio uma nova variável do tipo dados de usuário. E aqui eu consigo preencher com os campos que eu estou coletando. Por exemplo, o meu e-mail. Dou um nome para ela. Dados de usuário. Eu acho que eu já tenho ela criada. Vou colocar 3, 4, vai. E eu salvo, e aí eu passo a ter na minha tag do Google aqui, dados de usuário, uma variável criada, né, para enviar dados para as conversões otimizadas. Uma coisa bacana, pessoal, é que essa nova tag do Google possibilita que eu agrupe parâmetros de configuração, por exemplo, em uma única variável. Por exemplo, eu posso criar uma variável aqui de tal forma que eu adicione esses parâmetros, por exemplo, sendPageView igual a true, e aqui eu coloco o meu server URL como sendo /api.gtmtrack.com.br. E posso chamar essa variável de configuração 1. E aí o que acontece? Essa variável ela já agrega aqueles dois parâmetros. E quando eu clico em mostrar parâmetros herdados, ó, aparece aqui os parâmetros que estão contidos dentro dessa configuração. Talvez isso pode parecer que não faça tanto sentido, né, a gente ter essa variável configurada aqui dentro, mas quando a gente trabalhar com a tag do Google, a nova tag do Google que nós temos aqui dentro do container, ó, também a tag de evento do Google ela foi alterada, faz bastante sentido eu ter, né, esse parâmetro configurado aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente manda vários parâmetros de usuário para dentro do Facebook ou para dentro do GA4, e esses parâmetros muitas vezes são iguais em vários eventos. Então, você pode estar agrupando em uma variável, por exemplo, parâmetros de e-commerce, por exemplo, a matriz items, como, por exemplo, currency que é coletado do dataleiro, como, por exemplo, value, né? E o bacana dessa tag é que ela realmente faz a validação, tá vendo? E aí eu salvar isso aqui como um parâmetro conjunto, né? Conjunto de dados de produto. Tá? E aí, toda vez que eu coloco isso na minha tag de evento, ela herda esses. Logicamente, aqui eu teria que colocar os valores, né? Que eu capturo do data layer, mas ela herda. É importante eu mostrar que é possível a gente agrupar, né, esses parâmetros todos dentro de uma variável e utilizar em várias tags de evento.
Tá? Isso faz muito sentido quando a gente trabalha com e-commerce, tem eventos de VY, tem adição carrinho, begin checkout, chase, e todos os eventos carregam a matriz items, carregam o value, carregam o currency, então dá para agrupar e facilita demais o nosso trabalho. Então é isso, pessoal, a ideia era dar uma geral, né, para que vocês consigam continuar trabalhando com as implementações. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, clica aqui para receber as atualizações e até a próxima.